Boa tarde a todos. Então, na última aula nós vimos a lei de Gauss, chegamos à expressão da lei de Gauss. Ao invés de simplesmente apresentar a lei de Gauss, eu procurei motivar como que a gente chegaria à lei de Gauss, tentei tornar aceitável essa lei. Então agora a gente vai relembrar da lei, ver o significado de cada termo e vamos ver exemplos na aula de hoje. Então, esta lei de Gauss é uma das equações de Maxwell. Então, lá pelo final do curso eu vou comentar todas as equações juntas. Então, chegamos à primeira, que seria o objetivo do curso, chegar às 4 equações de Maxwell. Essa é a primeira delas. Eu escrevi aqui a lei de Gauss e aí eu notei cada símbolo qual é o significado. Então, aqui, por exemplo, o que é mesmo esta integral com essa bolinha? Quando a gente for aplicar a lei de Gauss, a gente escolhe uma superfície que a gente chama de gaussiana. Não precisa ser uma superfície real, ou seja, não precisa ser um cubo real, uma esfera real. É uma superfície que a gente vai imaginar, a gente vai inventar para resolver o problema. Então a gente chama de superfície gaussiana. Então este símbolo aqui quer dizer que a superfície é fechada. Se for um cubo, eu tenho que pegar as 6 faces do cubo. Se eu não peguei uma das faces, já não é uma superfície fechada, eu não poderia usar essa lei de Gauss. Então, essa bolinha lembra que tem que ser superfície fechada. Então, uma esfera completa, um cubo completo, todas as faces. Então, aqui, a integral, uma superfície gaussiana fechada. Vamos ter aqui. É uma integral dupla, eu estou integrando uma superfície, numa área. Então, poderia ser a face de um cubo, vai ser um dx dy, um dx dz. Então, em cada situação vai aparecer um elemento de área. Então, aqui dentro da integral, o que aparece? O campo elétrico, só que esse campo é lá na superfície gaussiana. Poderia ser o campo em qualquer lugar do espaço, não, numa região específica, na superfície gaussiana. Se eu escolher um cubo, seria nas faces do cubo. Escolher uma esfera, seria na casca, na superfície dessa esfera. Aqui a gente tem um elemento de área, um elemento infinitesimal, quer dizer que as dimensões dessa área tendem a zero. Então a ideia é que a gente dividiu uma área qualquer em elementos de área e um vetor. A gente sabe que a área é um escalar. Nós colocamos a área como um vetor para poder escrever de maneira compacta aqui, ó, como um produto escalar. Então, este elemento de área, se eu pegar um módulo, vai me dar a área da superfície. E aqui o pontinho é produto escalar, quer dizer que eu pego o primeiro vetor, faço o produto escalar do segundo, o resultado não vai ser um vetor, vai ser um escalar. Aqui do lado direito aparece esse epsilon zero, que é uma constante, a permissividade do vácuo. Como a gente já viu, é 8,8510 da menos 12 para o vácuo. Se eu estiver no outro meio, eu tenho que usar a permissividade do meio. Se eu estiver na água, eu pego o epsilon da água. E aqui é a carga dentro da gaussiana. Às vezes os livros usam Q e V para dizer envolvida. A carga envolvida, a carga dentro da gaussiana. Como eu discuti na última aula, a carga fora da gaussiana não contribui para o fluxo. Então, só a carga dentro da gaussiana que entra aqui. Então, esta é a lei de Gauss. Uma outra maneira de escrever, notem que o lado esquerdo aqui, ó, está um fluxo através de uma superfície fechada. Então, eu poderia escrever ó, aqui esta integral, aqui, o J escalar é o fluxo elétrico, mas através de uma superfície fechada. Ou seja, eu poderia escrever que o fluxo, do lado esquerdo, que aquela integral é a carga envolvida por epsilon zero. Então, o que esta lei de Gauss pode fazer por nós? Então, ela permite que a gente calcule o fluxo. Ó, o lado esquerdo aqui é o fluxo, através de uma superfície fechada, está escrito aqui. Carga dentro por epsilon zero. Significa que a lei de Gauss permite que eu calcule o fluxo elétrico através de uma superfície fechada. Se eu souber a carga dentro da superfície, ó, que beleza, é só colocar a carga aqui, eu já sei o epsilon zero, achei o fluxo elétrico. Se eu não souber qual é a carga lá dentro, então eu tenho que trabalhar mais. O que mais que a lei de Gauss faz por mim? Ela permite calcular o campo elétrico, que eu vou mostrar na aula de hoje. O campo elétrico está alinhado, está aqui dentro desta integral, eu preciso
isolar ele e consigo calcular o campo elétrico. Então, com a lei de Gauss eu posso achar o fluxo elétrico, posso achar o campo elétrico, e se eu souber também o fluxo, vejam, eu poderia isolar aqui a carga, mandar o ε0 multiplicando, posso achar também a carga. Então, se eu sei o fluxo, posso achar a carga. Se eu sei a carga dentro, posso achar o fluxo. E também posso achar o campo elétrico, eu vou mostrar como é que faz na aula de hoje, através de alguns exemplos. Quando a gente for discutir lá as equações de Maxwell, como é que a gente interpreta esta lei de Gauss, a lei de Gauss para o campo elétrico? Existe uma parecida para o campo magnético, que nós ainda vamos discutir. Então, a gente costuma interpretar esta equação da seguinte maneira. A gente diz que do lado direito a gente tem a fonte e do lado esquerdo a gente teria o resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é a fonte do campo? É a carga elétrica. Então, esta equação também está me dizendo que cargas elétricas geram campos elétricos. Aqui é a fonte, que é a carga, que seria o resultado, que é o campo. Se eu tiver carga elétrica, eu gero um campo elétrico. Assim que a gente interpreta esta primeira equação de Maxwell. Muito bem. Então, a lei de Gauss ela é equivalente à lei de Coulomb. Ou seja, o que eu obtenho usando a lei de Gauss, eu também obtenho a lei de Coulomb. Qual é a vantagem? A vantagem de usar a lei de Gauss é que, no momento em que eu tiver simetria, eu tiver bastante simetria no problema, eu consigo calcular mais rapidamente as integrais. Se não tiver simetria, daí a dificuldade do cálculo é a mesma, usando a lei de Gauss e a lei de Coulomb. Se tiver simetria, vocês vão ver comigo aí que uns exemplos que é muito mais fácil de calcular. O que significa ter simetria? A gente vai ver. Significa que o ângulo, lembrem que eu posso escrever aqui, o que é mesmo essa integral de E escalar de A? É o módulo do campo, o módulo do dA, cosseno do ângulo. Então, dizer que tem simetria significa que o campo é constante, lá na gaussiana, e o ângulo é constante entre o campo e o elemento de área. Ou seja, tudo vai sair da integral, o campo e o cosseno, vai ficar só a integral do dA. Ou seja, nós vamos calcular essa integral sem, na verdade, fazer cálculo nenhum. Então, essa é a ideia. O que é mesmo usar a simetria? O campo vai ser constante, o ângulo vai ser constante, tudo sai da integral, vai ficar só a integral de dA. Em geral, a integral desse dA é uma área, e é uma área que a gente já sabe decor lá no ensino médio. Então, seria uma maneira, assim, dizendo de modo meio brincalhão, uma maneira de calcular a integral sem calcular. Isso significa usar a simetria, mas a gente vai ver nos exemplos. Então, meu primeiro exemplo, eu escolhi aqui, ó. Então, eu tenho um fio retilíneo infinito. Significa que este fio aqui, ó, ele é tridimensional. Então, ele teria um certo raio aqui e um certo comprimento. A gente está pensando que o comprimento é infinito, seja muito maior do que o raio aqui. Então, eu posso pensar que as cargas estão em uma só dimensão. Então, ele diz, ó, a carga elétrica positiva está uniformemente distribuída. O que significa? O lambda é constante, né? Então, uniformemente distribuída, lambda é constante. O fio é retilíneo, se ele fosse um fio curvo, as contas ficam mais difíceis. Então, o primeiro exemplo, para ser bem tranquilo, bem didático, a gente pegou um fio retilíneo. O que ele quer saber? Qual é o campo elétrico? Um ponto P do espaço, por exemplo, aqui, ó, um ponto P do espaço, não tem carga nenhuma, está uma distância R do fio. Então, ele quer saber qual é o campo elétrico neste ponto. Eu quero recordar com vocês que a gente já calculou o campo produzido por um fio retilíneo numa aula anterior. Deixa eu só relembrar aqui, ó. Então, eu peguei um fio de comprimento 2L, de menos L até L, carga total mais Q, o lambda era constante, carga uniformemente distribuída, e eu queria saber qual é o campo aqui, ó, no ponto P, a uma certa distância D do fio. Então, ali eu estou chamando, no problema da aula de hoje, de R, a distância aqui de D. Então, eu calculei isso na aula anterior para um fio de comprimento 2L, e eu cheguei na seguinte resposta, está aqui, ó, constante K, carga total do fio, distância do ponto ao fio, comprimento aqui do fio ao quadrado. Então, eu fiz esse exemplo, eu indiquei como fazer os principais passos, né? É um exemplo demorado, é um exemplo longo, a gente teve que usar uma integração trigonométrica, uma substituição trigonométrica. Então, foi uma conta longa. Eu anotei aqui para a gente
que eu vou calcular agora usando a lei de Gauss. Então, neste meu exemplo, se eu pegasse o L indo ao infinito, ou seja, vou transformar esse fio aqui num fio infinito. O que acontece? Ó? Como o L está indo ao infinito, aqui ó, L é muito maior do que o D. Então, eu desprezo esse D e ficaria o quê? Ó? Só com raiz de L quadrado. Raiz de L quadrado é L, então fica D vezes L aqui embaixo. Então, chegaria neste resultado. Lembrando que lambda é a carga total pelo comprimento, que é 2L, eu posso isolar a carga, 2L lambda. Então vem aqui, ó, no lugar da carga, 2L lambda, cancelo L com L, fico com este resultado. Lembro também que a constante K é 1 sobre 4πε0. Se eu multiplicar por 2 aqui, ó, 2K, vamos colocar um 2 aqui em cima. 2 dividido por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Então, no lugar desse 2K, ó, não vou mexer no lambda nem no D, ó, lambda D. No lugar de 2K eu botaria 1 sobre 2πε0, tá aqui. Então este é o campo para o fio infinito, ó, que eu vou comparar com o resultado da aula de hoje. Fiz uma substituição trigonométrica, é uma conta longa, cheguei neste resultado, pensei que o L vai para o infinito, tá aqui a minha resposta de aulas anteriores. Vamos agora calcular usando a lei de Gauss. Voltando então para a aula de hoje. Como é que eu faço? Eu preciso, para usar a lei de Gauss, saber qual é o campo, a direção e o sentido, e preciso desenhar o elemento de área ideal. Então, para este fio que eu representei aqui, ó, como é que ficaria o campo elétrico neste ponto P aqui? Ó? Então, a gente aproveita a simetria. É um fio infinito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento, por exemplo, aqui, ó. Peguei um elemento aqui, ele é positivo, ó, veja, mais com mais, ia dar um campo, vamos desenhar melhor aqui, mais com mais, ia dar uma repulsão, teria um campo aqui. Então, o campo produzido por este elemento que eu escolhi aqui, ó, ele, ó, mais, eu imagino que tem uma carga teste positiva aqui, ó, mais com mais da repulsão ao longo da linha que une essas cargas. Então eu peguei aqui uma certa altura, vou chamar de Y, então vou pegar aqui embaixo, seria no menos Y, então vou pegar um elemento aqui, ó. O que vai acontecer? Mais com mais vai dar repulsão ao longo da linha que une o centro das cargas. Eu imaginei que tem uma carga teste positiva aqui, ó. Então, o que eu vejo? Pegando dois elementos simetricamente colocados, eu vejo que o campo, ó, distâncias iguais, aqui seria uma certa distância, vamos chamar de R maiúsculo, aqui um certo R maiúsculo. Então, eu peguei aqui um elemento de cargas, DQ, peguei aqui embaixo um elemento de carga, DQ, cargas iguais, distâncias iguais, eu vejo que os componentes aqui, ó, ângulos iguais, os componentes serão iguais. O que significa? A hora que eu fizer a decomposição deste aqui, ó, tem um componente para baixo, tem um componente para a direita. Quando eu fizer a decomposição do outro vetor aqui de cima, vai ter um componente para a direita e um para cima. Então eu vejo que vai ocorrer o cancelamento do campo na direção vertical, sobra só na horizontal. Eu vou limpar um pouquinho a figura agora, com base nesse meu argumento. Eu vejo que o campo ele vai ficar então só na horizontal. Quando eu for tratar esses casos, eu quero usar a simetria, a gente sempre faz isso aí. A gente pensa em dois elementos simetricamente colocados e vê qual é o campo que eles vão produzir. Então, o campo estaria bem aqui. Então, o campo estaria só na horizontal, que é o ponto P do espaço, e o meu campo estaria na horizontal. Eu posso olhar aqui do outro lado do fio, eu vou olhar uma certa distância R aqui, do outro lado do fio, para ver o que acontece. Então, de novo, eu vou pegar um elemento lá em cima, mais com mais vai dar repulsão, pego um aqui, ó, mais com mais repulsão, vejo que vai ocorrer o cancelamento, e aqui também eu vou ter um campo só na horizontal, só que agora apontando aqui, ó, no sentido oposto. Então aqui eu teria o meu campo elétrico. Posso pegar outros elementos? Posso. Eu poderia pegar um elemento aqui, ó, a uma certa alturinha Y, e um aqui abaixo, menos Y.
Então eu sempre pego aos pares e vejo qual é o resultado. Vi que cancela tudo na vertical, vai ficar só na horizontal. Então, para a gente entender melhor, o nosso fio é como se fosse um giz, é um fio cilíndrico. Então eu vi que se eu pego o campo a uma certa distância R do fio, eu estaria apontando para vocês. Se eu pegar aqui desse lado, está apontando para lá, apontando para lá. Então um objeto tridimensional tem campo em volta desse fio. Eu representei aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Se eu olhar o fio lateralmente, está aqui o meu fio, é o giz. Então eu vejo que o campo está sempre apontando para fora do fio. Estaria aqui o fio na horizontal, o campo para fora. E não é só no quadro, né? Teria um campo aí apontando para vocês, campo saindo do quadro, campo entrando no quadro. Uma outra maneira de ver é se eu olhar aqui, ó, do alto, né? Então eu estou olhando de cima para baixo o fio agora. Como é que eu ia enxergar? Tem campo em volta do fio, sempre apontando para fora do fio aí, ó. Então eu posso olhar aqui em volta, está aqui o meu fio, entra e sai do quadro. Então uma outra maneira de ver o campo. Então seria vista do alto, vista lateral. Muito bem, então eu já sei agora qual é a direção e o sentido do campo a uma certa distância R do fio. Então eu preciso do que agora? Preciso escolher uma gaussiana. Então primeiro eu desenhei o campo. Para resolver esse tipo de problema, como seria a receita? Desenho o campo, aproveitando a simetria. Depois de desenhar o campo, eu tenho que escolher uma gaussiana. Então o problema só envolve um fio, mas eu vou inventar agora uma superfície que vai me ajudar a calcular o campo. Então eu vou escolher a superfície e desenhar os elementos de área. Que superfície eu poderia escolher? Então, para aproveitar a simetria, eu vou escolher uma superfície cilíndrica, né? Já que o fio é cilíndrico, é uma boa ideia escolher uma superfície cilíndrica. Se fosse uma esfera, normalmente a gente escolhe uma superfície esférica. Então as mais usadas são a esférica e a cilíndrica. Então eu vou escolher aqui um cilindro imaginário e vou colocar em torno aqui do fio. Então eu vou imaginar aqui que o meu cilindro vai ter vai passar aqui, ó. Então vai ter só desenhar melhor aqui o P. Então o meu cilindro estaria passando aqui, ó. Passa lá no ponto onde eu quero calcular o campo. Então aqui seria o meu cilindro. Ele vai ter uma certa altura aqui, H. Deixa eu desenhar separadinho aqui, que cilindro é esse que eu estou fazendo aí. Então esse meu cilindro aqui tem uma altura H. Eu representei ele aqui de uma maneira diferente, né? Seria aqui, ó, o meu cilindro. Então ele tem aqui aqui seria o R, né? Aqui embaixo também é R. E o fio está passando aqui, ó. Então, isso aqui seria o fio. Peguei o fio, coloquei em volta um cilindro aí, uma certa altura H e um raio da base R. Então agora eu preciso desenhar o DA. Então eu representei aqui o meu cilindro, né? Poderia ter feito talvez circular, mas achei mais fácil deixar desse jeito. De qualquer modo, está aqui do lado a figurinha. E no livro tem melhor desenhado, vocês também devem olhar no livro e estudar lá com cuidado. Então agora eu preciso desenhar o DA. Como que fica? A gente sempre desenha o DA, então essa é a nossa superfície gaussiana, esse cilindro aí, ó. Escolhi uma superfície gaussiana cilíndrica, ou um cilindro gaussiano, como a gente diz. O fio é o objeto real, né? E este cilindro aqui gaussiano eu inventei para resolver o problema. Então como é que ficaria agora o desenho do DA? Aí a gente lembra, né, que ele sempre é perpendicular à superfície e aponta para fora. Então nesta base superior do cilindro, o DA estaria para onde? Aqui para cima, ó. Então vou representar aqui, ó. Então aqui eu teria o DA, que desse lado ele ficaria assim, sempre perpendicular, sempre apontando para fora. Como é que fica aqui na base inferior? Perpendicular, apontando para fora da superfície. Perpendicular, apontando para fora da superfície. Então aqui nessa figurinha, só para registrar, ficaria assim o DA, aqui embaixo eu teria o DA
deste jeito, né? E como é que fica na lateral do cilindro? Então é perpendicular, ó, tem que formar 90 graus e apontando para fora. Então aqui ficaria, ó, o meu DA. E eu não comparo o DA e o câmbio, né, que são unidades diferentes. Ó. Deste lado, como é que ficaria o meu DA? Então vejam, eu escolhi uma superfície gaussiana cilíndrica para aproveitar a simetria do fio, que é um fio cilíndrico. E depois que eu escolhi, eu desenhei os elementos de área. Sempre aponta para fora e faz 90 graus. Ponta para fora, 90 graus. Então aqui, ó, ponta para fora, 90 graus. E desenhar mais um aqui, só para ficar bem claro. Muito bem, então agora eu vou calcular a integral lá usando a lei de Gauss. Vou calcular aquelas integrais para obter o campo. Então, só dando uma repassada, eu desenhei o campo usando a simetria, escolhi uma gaussiana, desenhei o DA. Agora eu tenho que ver o ângulo entre o campo e o DA e calcular então as expressões. Deixa eu só mostrar como é que ficou a minha escolha aqui. Então, a minha gaussiana que eu escolhi ficaria bem assim. Aqui, ó. Essa gaussiana que eu escolhi aqui estaria assim. Então, tem fio saindo. Coloquei um cilindro em volta. Aqui o fio está no horizontal, coloquei um. Então essa é a minha escolha da gaussiana. Espero que tenha ficado claro. Muito bem, então vamos fazer a conta. Né? Vou apagar um pouquinho que eu preciso agora de espaço para fazer esta continha. Então qual é a maneira de calcular? Vou usar a lei de Gauss. Então como é que fica? Ó? Lei de Gauss é integral sobre um caminho fechado de cosseno de θ dA vai ser igual que a carga envolvida por ε0. Como eu tenho um cilindro, eu vou ter que fazer esta integral separadamente. Eu vou olhar na base superior, na base inferior e na lateral do cilindro. Então eu faria em 3 partes. Então eu vou olhar aqui, ó, na base superior. Na base superior do cilindro. O cilindro gaussiano, que eu inventei para resolver. Então, eu estou escrevendo para ficar bem claro nessa primeira vez, né? Na base superior do cilindro, eu vou olhar ali, ó. Base superior do cilindro, está aqui, ó. Qual é o ângulo entre o DA e o campo? O DA está na vertical para cima e o campo, vejam, ó. O campo está sempre na horizontal, então o ângulo entre eles, 90 graus. Ó. Então nós temos que θ é igual a 90 graus. Mais o cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, não há fluxo através desta base superior do cilindro. Ou seja, não contribui, vai dar 0. Então, eu estou calculando isso aqui, o campo, DA, olha o ângulo entre o campo e o DA, só para deixar bem claro aqui, o que é mesmo esse θ? É o ângulo entre o campo e o DA. Então eu vi que na base, aqui a superior, como o DA está na vertical, o campo está sempre na horizontal, o ângulo é 0. Agora na base inferior do cilindro, o que acontece? Na base inferior temos, vamos olhar na figura, o DA aponta para baixo e o campo está sempre na horizontal. Então de novo, o θ é igual a 90 graus. Então o que acontece? O cosseno vai dar 0 de novo e não há contribuição, ou seja, o fluxo é 0. Não tem campo entrando nem saindo na base superior nem na base inferior do cilindro. Agora vamos olhar na lateral então do cilindro. Na superfície lateral, o que será que acontece? Agora olhando ali para a figurinha, nós vemos que sim, tem campo saindo, tem campo atravessando a lateral do cilindro. Lembra que é uma coisa tridimensional, então tem campo saindo para lá, tem campo saindo aí do quadro, tem campo aqui para a esquerda, tem campo entrando no quadro. Só que o que eu noto? O DA, então estou aqui com o meu cilindro, como que é o DA? É o pedacinho de giz, é o DA. Ele sempre é perpendicular e para fora.
E o campo também, como eu mostrei lá em cima, ó, sempre perpendicular e para fora. Significa então que agora o θ é igual a 0 graus, ou seja, o ângulo entre o campo e o dA é 0 graus, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então nós vamos colocar lá na integral. A integral do campo cosseno de θ dA vai ficar o quê? Ó? Cosseno de θ é 1, então some esse cosseno. O campo, qual é o campo? O campo que eu estou calculando é só na lateral do cilindro. Então vamos olhar qual é a distância aqui, ó, de um ponto na lateral do cilindro até o fio. É R, ó. Peguei um pontinho aqui, ó, vou até o fio R. Peguei um ponto aqui, vou até o fio R. Ponto aqui até o fio R. Então a distância de um ponto desses até o fio é R, ou seja, o campo elétrico depende da distância ao ponto. Se a distância sempre é a mesma, esse campo ele pode ser tirado da integral. Ficaria com o campo, a integral que ele sobra de dA. Então o cosseno de θ é 1, por isso que eu não escrevi ele mais na integral. O campo tem o mesmo valor em qualquer ponto lá na lateral do cilindro, então ele pode ser tirado da integral. Ele é constante, não depende do x, y, z aí. E eu só preciso calcular essa integral de dA. Agora, o que é mesmo essa integral de dA? Então, isso aqui vai dar a área. Ó. Somei todos os elementos de área. Vai dar a área total. Então, vai ser o que? A área da lateral do cilindro. Então, a área da superfície lateral do cilindro. Eu estou lembrando que eu dividi então o cilindro em pequenos elementos. O que é mesmo a integral? É somar todos, vai dar a área total. A área total do quê? Eu estou olhando agora na lateral do cilindro, então eu preciso saber qual é a área da lateral do cilindro. Então, antes de continuar, eu vou ver isso aí. Vou desenhar aqui, ó, só para a gente relembrar um pedacinho aqui do quadro, qual é mesmo lá do ensino médio a área lateral do cilindro. Então, o meu cilindro, veja, ele tem uma certa altura H e ele tem aqui, ó, então aqui na base do cilindro, o que é que eu vejo? Ó, é uma circunferência de raio R. Então, qual é o comprimento dessa circunferência? 2πr, né? Então, o perímetro aqui, o comprimento é 2πr. Então, eu vou imaginar agora que eu peguei, vamos pensar que o meu cilindro é uma lata de leite em pó e eu vou tirar o rótulo. Vou abrir, então eu vou pegar e vou tirar o rótulo, então vai ficar assim. A altura eu não vou mexer, que é o H mesmo. Só que imagina então que eu tirei o rótulo de uma lata de leite ninho. Então qual vai ser, quando eu tiro o rótulo, este comprimento aqui, ó, 2π vezes o raio. Então a área, só lembrando, a área da lateral do cilindro, lá do ensino médio, como é que fica? A área da lateral do cilindro vai ficar igual a base vezes a altura, 2πr vezes o H. Vou chamar de A essa áreazinha. Então é a altura vezes a base, 2πrh. Então eu vou usar isso aqui lá no meu resultado. Aqui, ó. Então isso aqui vai ficar igual ao campo vezes essa áreazinha, 2πrh. H é a altura do meu cilindro e R é o raiozinho da base. Aqui, no meu problema, também é a distância do ponto que eu quero calcular o campo até o fio. Então, agora, o que eu faço? Eu vou somar todos esses resultados aqui. Então, eu tenho que achar o resultado total. Então, eu tenho que pegar na base superior, na base inferior e na lateral. Somei tudo isso, vou igualar a carga dividido por ε0. Então, eu pego o resultado 1, resultado 2, resultado 3 e vou igualar o que? A carga por ε0. Então, eu dividi esta integral em três partes. Ó. Fiz uma integral na face superior deu 0, na face inferior deu 0 e aqui deu o campo 2πr. Então, quando eu venho aqui, ó, como é que fica? Ó, do lado direito tem carga por ε0, vou continuar aqui do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, carga por ε0 do lado direito
Do lado esquerdo eu vou botar o resultado das integrais. Uma deu 0, outra deu 0 e finalmente uma deu campo 2π, vamos botar já na frente, 2π RH vezes o campo. Então eu só copiei de lá. Ó. Integral na base superior 0, no inferior deu 0 e na lateral deu 2π RH vezes o campo. Então nós já estamos chegando ao final do nosso problema. Agora eu gostaria de saber qual é a carga, essa carguinha aqui, qual é a carga envolvida pelo cilindro gaussiano. Então olha, eu escolhi o cilindro gaussiano, ele está cortando esse fio aqui, ó. Então ele está cortando um pedaço do fio. Eu gostaria de saber qual é a carga que eu tenho aqui, ó, neste pedaço. Então para descobrir essa carga, eu vou me lembrar como que é mesmo o lambda, ó. É a carga pelo comprimento, né? Então, nesse meu problema, eu vou usar, ó, o comprimento é H, estou indo daqui até ali, qual é o comprimento que eu estou pegando é H, e eu quero saber a carga aí. Então, lambda, definição, é carga pelo comprimento. No meu problema, o comprimento aqui, ó, é H, né, que eu escolhi. Então, eu vou isolar aqui, ó, carga é lambda vezes... Então, a carga que vai pegar é lambda vezes H. Ou seja, quando o meu cilindro corta esse fio, dentro do meu cilindro vai ter uma certa carga. Que carga é essa? Eu tiro daqui, ó. Lambda, que é constante, é carga por comprimento. Quero isolar essa carguinha aqui, ó. Lambda H. Então, eu vou usar esse resultado aqui. Como é que fica? Mas Q igual a lambda H, logo, eu vou substituir aqui, né? Então, no lugar aqui dessa carga, eu vou colocar lambda H. 2πrH vezes o campo é igual, no lugar da carga, fica lambda H, que tem o ε0. Vamos ver se eu consigo agora cancelar ou simplificar alguma coisa. Como eu quero achar o campo, eu vou deixar ele sozinho lá do lado esquerdo. Quem está multiplicando vem dividindo. Então, vai ficar lambda H... Vem 2πr, 2πrH, vamos ver se eu copiei certinho, 2πrH, ficou só o campo. Então, cancelando o que for possível, ó, H cancela com H, a gente chega que o campo é lambda dividido, opa, perdi o ε0 aqui. Ó, tem ε0 aqui, ó, lambda H sobre ε0, já tinha perdido. Então, do outro lado vem 2πrH, a gente sempre tem que conferir. Então, cancelei o H com H, ficou lambda lá em cima, 2π ε0 vezes o R. Então, esta é a resposta do problema. Qual é o campo elétrico produzido por um fio retilíneo infinito a uma distância R do fio? Então, é lambda, que isso tem que ser fornecido no início do problema. A pessoa te diz quem é o lambda, você coloca aqui. 2π ε0, ε0 a gente sabe quem é, né? 8,85, 10 a menos 12, para o vácuo, né? E R é a distância do ponto onde eu vou calcular o campo e o fio. Então, a pessoa me fala qual é a distância, qual é o lambda, cheguei na resposta. Vamos comparar esse bate ali, ó. O campo é lambda, 2π ε0, só que aqui era D, porque a gente chamou a distância do ponto ao fio de D naquela aula. E agora aqui só mudou que é o R, que é a distância do ponto ao fio. Então vamos só repassar, porque é uma conta longa, o que a gente fez então? Primeiro a gente desenha o campo elétrico usando a simetria, então é uma espécie de receita agora de bolo. Eu vou desenhar o campo elétrico usando a simetria. Depois que eu desenhei o campo elétrico, eu escolho uma gaussiana me aproveitando da simetria, escolhi uma gaussiana cilíndrica. Se eu pegasse uma esférica já não ia funcionar. Mesmo se eu pegasse o cilindro e colocasse ele perpendicular ao fio, já não ia dar certo. Então, tem que escolher adequadamente a superfície cilíndrica. A superfície gaussiana, eu escolhi uma cilíndrica neste exemplo. Depois a gente desenha o DA e daí a gente vê o ângulo entre o DA e o campo. Quando a nossa escolha da gaussiana for boa, o que vai acontecer? O campo vai ser constante lá na gaussiana. O ângulo entre o campo e o DA vai ser constante, então a gente vai poder tirar o cosseno de θ da integral, vai poder tirar o campo da integral. Vejam, sobrou só a integral, deixa eu mostrar aqui. Ó.
Sobrou só, olha, o campo era constante, sobrou só a integral de dA, mas normalmente isso é uma área conhecida. A área da lateral do cilindro, eu sei qual é ela no ensino médio. Então, se fosse uma esfera, seria a área da esfera, que eu também sei a área da superfície da esfera. Então, eu consigo, sem fazer nenhuma integral, calcular a integral. Então, o que eu fiz em essência? Eu peguei esta integral, calculei o lado esquerdo, usando algumas ideias da simetria. No fundo, eu nem calculei a integral, manipulei tudo, saiu da integral, eu sei quem é a área de cor. Então, a gente, como eu disse, usando a simetria, calcula a integral sem calcular a integral. Eu demorei porque eu fui explicando passo a passo, mostrando aqui as ideias, mas depois que a gente tem prática, você olhou para o fio, viu que ele é cilíndrico, escolhe a superfície cilíndrica, você já vê que nas bases vai dar zero, você só calcula na lateral, ou seja, essas 1, 2, 3 linhas que eu fiz aqui, ó, você pode fazer em uma linha só. Depois, você só lembra da definição lá do lambda, carga por comprimento. Então é muito rápido, né? No máximo 4 linhas você faz a conta. Comparando com a aula anterior, foi muito longa lá a conta e a gente obteve o mesmo resultado. Então, a lei de Gauss é muito boa quando há simetria. Segundo exemplo, agora a gente tem uma carga positiva uniformemente distribuída numa casca esférica. Então vamos pensar que a gente tem, por exemplo, que a esfera fosse uma laranja. Então a casca da laranja seria a minha casca esférica. Então aqui, ó, eu tentei fazer a esfera bonitinha, mas meu desenho não está tão bom, depois vocês vão olhar no livro. Então aqui estaria a minha casca esférica, está aqui a carga positiva uniformemente distribuída. Ela tem um certo raio R, eu quero o campo a uma distância R minúscula aqui, ó, no ponto P, qual é o campo produzido. Então esta casca pode ser uma casca condutora ou pode ser uma casca isolante, né? As cargas estão distribuídas de maneira uniforme. O que significa? Aqui dentro, ó, não tem a casca, seria o objeto real, aqui dentro é vazio, ó, vácuo. Então não tem cargas, não tem átomos aqui dentro, isso é uma casca, como se eu tivesse pegado só a casca da laranja. Então eu gostaria de calcular o campo. Tem duas maneiras. Uma é usando a nossa definição de campo lá a partir da lei de Coulomb, daria uma integral tripla. A gente teria que usar coordenadas esféricas lá do cálculo 1 ou 2. Vocês devem lembrar lá, vai ter 3 coordenadas, R, θ e φ, 2 ângulos. Então, se eu fosse fazer isso na aula aqui, eu ia levar no mínimo 1 hora aí calculando. Pois, por curiosidade, vocês podem olhar em alguns livros de física 1 que fazem isso por caso da lei da gravitação. Quando a gente tem uma massa distribuída ao longo de uma casca esférica, qual é o campo gravitacional. Então, vocês podem olhar uma conta longa. A gente vai fazer usando a lei de Gauss, usando a simetria, nós vamos economizar tempo. Então, o que a gente tem que fazer mesmo? Primeiro, desenhar o campo. Então, eu vou usar aquelas ideias. Eu vou pegar um elemento de carga, por exemplo, aqui. Depois eu pego um elemento de carga aqui, ó. Peguei um elemento lá em cima, carga daqui, aqui, carga daqui. Simetricamente situados, então, imagino que eu estou cortando aqui no meio. Posições simétricas, então, veja, mais com mais vai dar repulsão, vai dar em diagonal aqui o campo. Mais com mais vai dar repulsão em diagonal aqui. Parecido com o exemplo anterior do fio. Quando eu fizer a decomposição, vai sobrar só no horizontal. Em qualquer ponto, a uma distância R do centro, eu vou ver que o campo ele é radial, ele aponta para fora. Por exemplo, aqui como é que ficaria? Ele aponta para fora aí, ali também ficaria para o alto. Então eu não vou desenhar todos aí, não vou desenhar mais com um só, daí vocês vão completar o raciocínio. Então eu pego sempre 2 elementos, analiso como é que ficaria a situação. Aqui é uma situação tridimensional, eu poderia até pensar em pegar 4 elementos para ver se realmente vai ficar bonitinho, assim, sempre apontando para fora. Será que é verdade? Então a gente pode com calma pensar e pegar mais elementos. Então eu descobri que o campo estaria aqui, ó, apontando para fora. O que eu faço agora? Eu tenho que escolher uma gaussiana. De novo, vou aproveitar a simetria, já que eu tenho uma casca esférica, ao invés de pegar uma gaussiana cúbica ou cilíndrica, o mais natural é pegar uma esfera gaussiana. Então eu pego uma esfera gaussiana de raio R,
imagino que está passando lá no ponto onde eu quero calcular o campo. Então o raio, iria aqui do centro até lá, o raio é R da minha gaussiana. Então a minha gaussiana e a casca esférica real são concêntricas, ou seja, o centro delas está no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então eu escolhi agora, inventei nessa gaussiana. O que eu tenho que fazer agora é desenhar o DA. Então como é que fica o DA? Perpendicular e para fora da minha gaussiana, ficaria aqui. Aqui, por exemplo, como é que ficaria? Perpendicular e para fora. Então eu poderia desenhar em vários pontos e eu vou notar que o ângulo entre o DA e o campo sempre é zero, tem simetria. Muito bom. O que significa? Se θ é igual a zero, cosseno de zero é 1. Então já só no cosseno eu tenho que calcular essa integral lá da lei de Gauss. Né? Cosseno é 1, sumiu, fiquei só com a integral de EDA. Agora o campo eu estou pegando sempre na minha gaussiana. Qual é o valor do campo bem aqui? Depende da distância. Qual é o campo bem aqui? Depende da distância. Que distância é? R. Qual é o campo bem aqui? Essa distância também é R. Então, em qualquer ponto que eu pegue, na minha superfície gaussiana, a distância sempre é R. Ou seja, esse campo é constante em todos os pontos aqui em cima da minha gaussiana. Então, ele pode sair da integral. Cosseno de 1, o campo saiu da integral, só ficou a integral de dA. Quem vai ser essa integral de dA? Somar todos os elementos de área vai dar a área total. A área total do que agora? Da gaussiana. A área da superfície gaussiana, que agora não é um cilindro, agora é uma esfera. Então a gente lembra lá do ensino médio que é 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Então vou lá e substituo. O campo está aqui, ele continua. No lugar da integral de dA, eu vou botar essa área com 4πr ao quadrado. E do lado direito continua a carga por ε0. Então, eu quero o campo, eu mando o que está multiplicando e dividindo. O campo vai ser o que já estava lá, tem 4πr ao quadrado, a ε0 já estava lá embaixo. Então, este é o campo. Eu lembro que esse K, que o K é 1 sobre 4π ε0, então eu também posso, no lugar de 1 sobre 4π ε0, colocar a constante K. K aqui sobre R ao quadrado. Por que eu faço isso? Só para relembrar, o campo fora da casca esférica é exatamente igual ao campo de uma carga pontual. Como é que a gente definiu? Para uma carga pontual ficaria K, constante K, módulo da carga que gera o campo, distância entre a carga e o ponto. Este é um resultado muito interessante, quer dizer que eu pego uma casca esférica, distribuo cargas uniformemente, o campo fora dessa casca é igual ao de uma carga pontual. Então a gente costuma dizer, olha, se eu tenho uma casca esférica, com carga uniformemente distribuída, eu posso trocar toda essa carga aqui, toda essa carga aqui, que está uniformemente distribuída, eu trocaria essa carga por uma carga aqui no centro. Então eu posso pegar toda essa carga aqui e trocar por uma carguinha aqui no centro. Então é um resultado interessante, quer dizer que fora da casca o campo é igual ao de uma carga pontual. Isso não depende da distância, eu posso estar pertinho da superfície aí da casca, posso estar distante, desde que eu esteja fora da casca, o campo é igual ao de uma carga pontual. Muito bem, agora como é que fica o campo lá dentro? Então eu vou escolher um ponto aqui dentro agora, eu quero saber qual é o campo bem aqui, vou chamar esse ponto agora de P1. Então para descobrir qual é o campo aí eu vou pegar uma gaussiana passando nesse ponto. Pego lá dentro agora. Então seria uma gaussiana 1 aqui. Gaussiana 1 com raio. Vamos chamar de R1. Então eu peguei aqui uma gaussiana. Para aproveitar a simetria, eu peguei aqui então uma gaussiana esférica, agora dentro da casca, porque eu quero o campo num ponto aqui no interior. Então, de novo, eu vou repetir os argumentos de simetria, vou obter esses mesmos resultados aqui. Bem-vindo. O que vai mudar? Só muda, pessoal, que o campo dentro, aliás, que a carga dentro, esse Qzinho agora é zero. Então, dentro lá da casca não tem carga nenhuma. Então, o campo é zero no interior da casca esférica, pois a carga lá dentro é igual a zero. Não tem nenhuma carga lá dentro.
Então, fora da casca, o campo é igual de uma carga pontual. É como se eu pudesse trocar toda a carga, colocar lá num pontinho no centro da minha esfera, daria o mesmo campo. E lá dentro, quando eu estou dentro, lá o campo é zero, porque não tem nenhuma carga lá. Então, quando eu faço esses passos aqui, ó, quando eu chego aqui, eu vejo, mas qual é a mesma carga lá dentro? É zero, então o campo é zero lá dentro. Mais um comentário sobre esse interessante resultado é que isso vale para uma esfera condutora. Como assim? Ao invés de pegar só uma casca, agora eu vou pegar uma esfera, a gente diz uma esfera sólida. Ou seja, agora eu tenho aqui dentro, não é vazio. Então antes é como se eu estivesse pegando só a casca da laranja, e a laranja mesmo eu coloquei fora, está vazio lá dentro, só a casca. Agora eu estou pegando toda a laranja. Tem a casca, tem a parte inferior. Então tem átomos aqui dentro, esfera condutora, só vale para condutor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cargas aqui, ó. Quando eu coloco cargas num objeto condutor, o que acontece? Essas cargas se repelem e vão ficar o mais distante possível. Ou seja, quando eu coloquei essas cargas aqui, elas vão se distribuir por causa da simetria, vão ficar o mais distante possível. Então eu vou ter uma distribuição uniforme de carga. Veja, agora não é uma casca esférica, quer dizer que tem átomos aqui no meio, só que a carga em excesso fica só na superfície. Então, se eu repetir o cálculo usando a simetria, usando a lei de Gauss, vou obter o mesmo resultado. O campo fora é igual ao campo de uma carga pontual, e quando eu pego algum ponto aqui no interior, por exemplo, ponto P aqui dentro, P1, ponto aqui P2, aqui, sei lá, P3, é zero. Por quê? Porque eu não tenho carga total aqui dentro. Embora existam átomos aí, sempre a carga positiva é igual a negativa. Então, só aqui na superfície que eu tenho carga em excesso. Então, o resultado para uma esfera sólida, que a gente diz, é igual de uma casca esférica, mas tem que ser condutora. Se não for condutora, o que isso significa? Quando eu colocar as cargas lá no centro, se for um isolante, elas vão ficar lá no centro, não vão se redistribuir. Então, quando é uma esfera isolante, eu tenho que fazer o cálculo, levando em conta a densidade, e daí o campo não vai ser zero dentro da minha esfera. Muito bem, então fechamos o segundo exemplo, a gente vai ver um terceiro e último para fechar essa série de exemplos da lei de Gauss. Pessoal, então, um terceiro exemplo de aplicação da lei de Gauss. Então, agora a gente tem um plano infinito e a carga está uniformemente distribuída. Agora, como uma distribuição bidimensional, a gente tem sigma, só lembrando, carga por área. Carga por área, isso seria o meu sigma, porque agora eu tenho duas dimensões. Então, eu representei aqui o plano infinito, poderia pensar que é o nosso quadro, que é o plano infinito. Aí eu quero o campo com a distância P do plano, ou seja, aqui está o plano, então, por exemplo, aqui, ó, sair do plano aqui uma distância R. Qual que é o campo aí? Então, eu representei para que fique um pouco mais fácil aqui, ó. Então, está aqui meu plano, uma vista lateral, então é como se fosse o quadro, né? Ou uma folha do caderno com cargas uniformemente distribuídas. Aqui eu fiz um desenho lateral. Como é que eu vou raciocinar então? Eu quero o campo no ponto P, a uma distância R aqui do meu plano. Então, de novo, eu vou pegar dois elementos. Eu peguei um daqui, ó. Então, se aqui a distância for y, eu pegaria aqui embaixo menos y, simetricamente situados. Então, cargas iguais, distâncias iguais, ó, seria uma certa distância D, uma certa distância D são iguais. Então, cargas iguais, distâncias iguais, o que eu vejo? Mais com mais repele, campo em diagonal, cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais. Os componentes na vertical vão se cancelar, vai ficar só na horizontal aqui. Ó. Então, o campo resultante está na horizontal e perpendicular ao plano. Representei aqui embaixo, o plano infinito, como é que fica o campo? Ó? Sempre perpendicular ao plano. Voltando aqui, ó, se eu estiver pensando que é o quadro, ó, então num certo ponto P aqui, uma distância do quadro, o campo está sempre assim, apontando para fora do quadro. Como a gente tem que olhar no espaço tridimensional, tem um campo também entrando no quadro, está aqui, ó, um para a esquerda, um para a direita. Então sempre aponta para fora do nosso plano infinito.
Como eu tenho agora um plano, qual é a minha escolha da gaussiana? Então eu já sei como é que fica o campo, né? Ele está sempre perpendicular a esse plano. Então a gente poderia agora escolher um cubo como superfície gaussiana ou um cilindro. Então vou imaginar que eu escolhi um cilindro aqui, ó. Então é como se fosse o meu giz aqui, ó. Ele entra no quadro e sai do quadro. Então está perpendicular aqui ao meu plano. Então eu escolhi esse cilindro, ele vai ter um certo raio, que eu vou chamar de R minúsculo. Vamos representar aqui, ó, só para entender melhor. Como é que foi esse meu cilindro aí? Então ele estaria bem aqui, ó. Vou representar ele aqui. Então, aqui é a minha gaussiana. Então aqui está a lateral do cilindro, aqui seria uma base que eu posso chamar de base 1, base 2. Então aqui seria tipo base 2. Deste lado aqui eu teria base 1. Então aqui, ó. Base 1, base 2, aqui é a lateral, né? Lateral do meu cilindro, né? Então ele tem aqui um certo raio que eu chamei de R. Então esta foi a minha escolha. Ele está lá no primeiro desenho entrando e saindo do quadro, aqui numa vista lateral estaria aqui o meu cilindro. Então o que eu noto? Ó, eu tenho que desenhar agora, escolhi a minha gaussiana que vai ser um cilindro. Então eu vou desenhar agora o DA. Então como é que ficaria? Deixa eu apagar um pouco aqui. Ó. Desenhei o campo em vários lugares, né? Vou representar agora como é que ficaria o DA. Nessa base 2 é perpendicular, aponta para fora. Como é que ficaria lá na base 1? Deixa eu desenhar, apagar um pouco. Já sei que o campo está aqui na horizontal, então como é que fica o DA? Aponta para fora, perpendicular. E como é que fica aqui na lateral? Ficaria assim. Então, eu escolhi a minha gaussiana, o cilindro, desenhei o DA, agora eu tenho que fazer a conta. Então, eu fiz aqui, ó, comecei desse lado. O que realmente eu tenho que fazer na lei de Gauss? É calcular essa integral. Então, eu tenho que fazer separadamente. Para a base 1, para a base 2 e para a lateral. Tudo isso é igual a carga dentro por ε0. Então, quando eu olho lá na figura, na minha escolha, eu vejo qual é o ângulo entre o campo e o DA. Vamos ver? Olha lá, na base 1, o campo está na horizontal para a esquerda, o DA está na horizontal para a esquerda, θ é igual a 0. Como é que é na base 2? O campo está para a direita na horizontal, o DA para a direita na horizontal. Então eu vejo que na base 1 e na base 2 o ângulo é 0, e na lateral eu vejo, ó, que o ângulo entre o campo e o DA vai ser 90. Então o campo está sempre aqui na horizontal para a direita, o DA ele vai mudando, né? Eu tenho que pensar que é um objeto tridimensional, é um cilindro, então eu teria aqui DA para baixo, aqui em cima ele está para o alto, e aqui na lateral do cilindro saindo do quadro, entrando no quadro, o tempo todo ele muda, mas sempre faz um ângulo de 90 com o campo. Então voltando aqui, após olhar a figurinha. Na base 1 o θ é igual a 0, o cosseno é 1, então some daqui o cosseno, e o campo ele é constante. Quando eu estou voltando na figurinha, quando eu estou aqui nessa base 1, em qualquer ponto aqui da base 1, eu estou à mesma distância do plano. Então, estou à mesma distância do plano. Quando eu olho na base 2, estou à mesma distância do plano. Então, eu uso isso para dizer, olha, o campo ele é constante, posso tirar da integral. Então, tirei o campo da integral, o cosseno de θ1 subiu, só ficou a integral de dA. Somei todas as áreas, vai dar a área do quê? A área da base 1. Então, essa base 1, a gente lembra, ela tem um certo raio que eu chamei R, então a área seria πr ao quadrado, a área de uma circunferência. Então, coloquei aqui, ó, campo πr ao quadrado. Como é que fica na base 2? Então, eu imito o procedimento, olhei lá na figurinha, vi que o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1, vai sobrar o que? Esta integral, que é a área da base 2, só que a área da base 2 é igual à área da base 1, πr ao quadrado. O campo eu tirei aqui porque é constante, como eu comentei, a mesma distância, né, da base 2 até o plano infinito. E finalmente na lateral a gente viu que o ângulo é 90, o cosseno de 90 é 0, então não contribui. Então só vou colocar aqui agora o resultado da base 1, da base 2 e da lateral, vou igualar a carga para ε0. Estou fazendo isso aqui do outro lado. Então eu só trouxe de lá, ó.
campo πr ao quadrado, que é na base 1, campo πr ao quadrado na base 2, 0 na lateral. Tem que ser igual a carga envolvida por ε0, carga envolvida pela gaussiana. Somei aqui, deu 2πr ao quadrado, isolei o campo, é o que eu desejo calcular, fiquei com essa expressão. Então, eu mandei aquele 2πr ao quadrado, veio aqui para baixo, já tinha um ε0. Agora, a gente lembra, o que é mesmo sigma? Que eu até anotei aqui, ó. Carga por área. Se eu isolar a carga, a área vai para lá, ó. Carga sigma por área. Quer dizer que quando esse meu cilindro atravessa aqui o plano infinito, ó, essa região aqui, ó, compreendida pelo meu cilindro, ela envolve uma certa carga. Que carga é essa? Daqui que eu tiro. Carga por área. Então eu vejo que aqui, ó, essa área é a área da base aqui do cilindro. Tem um R aqui, πr ao quadrado. Então quem vai ser isso aqui? Ó, sigma vezes qual é a área? πr ao quadrado. Então quando eu cortei aqui o meu plano com esse cilindro, tem uma certa carga aqui. Que carga é essa? Eu isolei. Área vezes sigma. Agora, o que é essa área? πr ao quadrado. É essa áreazinha aqui da base. Então, eu trago esse resultado para cá. Carga. Sigma vezes a área, sigma, πr ao quadrado. Então, vem no lugar da carga envolvida pelo cilindro, eu coloco isso. Carga envolvida pela gaussiana. Sigma, πr ao quadrado. Cancelo aqui R com R. Π com π, sobrou sigma, 2ε0. Então, esta é a resposta. Vamos dar uma olhada aí nessa resposta. Que curioso, eu tenho um plano infinito, posso imaginar que é o quadro aqui, ó, cheio de cargas uniformemente distribuídas. Quando eu faço o cálculo, eu chego numa resposta, e o que eu obtenho? Sigma é constante nesse problema, o epsilon é uma constante. Então, significa que o campo produzido por um plano infinito é constante. Olha que resultado curioso. Não importa a que distância eu estou do plano. Se o meu plano for o quadro, se eu estiver a 1 centímetro do quadro, o campo é este. Se eu estiver a 1 quilômetro do quadro, o campo é este. Então, um resultado surpreendente. Como é que a gente poderia, talvez, entender isso sem contas? O fato de o plano ser infinito nos leva a pensar o quê? Se eu estiver a 1 centímetro do quadro, o meu plano infinito é o quadro. Estou olhando para esse plano infinito a 1 centímetro de distância. O que eu vejo? Eu vejo infinito, né? Em x, infinito em y. Ou seja, eu vejo uma quantia infinita de carga distribuída. Se eu me afastar e ficar 10 metros do quadro, eu olho, continua tendo infinito na direção y, infinito na direção x. Ou seja, mesmo quando eu me afasto do plano, eu continuo vendo algo infinito. Então, faz algum sentido olhar para esse resultado. Quer dizer que o campo é constante. O que seria na prática um plano infinito? Então, depende sempre a que distância nós estamos desse plano. A gente pode pensar, né, quando a gente vai a um supermercado, por exemplo, né, imaginem que você chega lá no estacionamento do supermercado. Então, para nós, a gente olha, é um estacionamento de tamanho finito. Agora, se a gente pensa, se tivesse uma formiguinha andando, como que ela ia ver esse estacionamento? É como se fosse algo infinito. Então, tudo depende, né? Se a distância a que nós estamos, então a distância que a gente está do plano, se for uma distância pequena, estou aqui pertinho do quadro, o quadro é finito, né? Mas se eu estiver muito perto do quadro, eu vou olhar e vou ter a impressão de que é infinito. Se eu começo a me afastar, eu vejo que ele é finito. Então, essas aproximações, por que eu calculo, né, um campo de um plano infinito, de um fio infinito? Então, no caso do fio infinito também, né? Se o comprimento do fio L for muito maior do que a distância entre o fio e o ponto, então uma boa aproximação para um fio finito. Muito bem, eu vou fazer acho que um último comentário, a gente encerra esses exemplos. Deixa eu só apagar aqui para a gente comentar. Então, só um comentário para finalizar este terceiro e último exemplo. Nós calculamos aqui o campo para um plano infinito com carga positiva uniformemente distribuída. Então, daqui o plano, o campo aponta para fora do plano. O que mudaria se a carga fosse negativa? Então, o que mudaria se a carga fosse negativa é só o sentido aí do campo. Então, ao invés de apontar para fora do plano, ele estaria apontando para o plano. Mudaria isso aí. Então, o que muda? Sentido do campo. Se fosse menos sigma.
O que mudaria aqui na forma? Ó? O campo eu simplesmente teria que colocar agora um módulo, né? Módulo de sigma por 2ε0. Então o campo de um plano positivo é igual ao campo de um plano negativo em módulo. Só muda o sentido do campo. Então vamos aproveitar isso aqui, ó. Só um comentário. Se eu tivesse dois planos infinitos ao invés de um, então tem um plano aqui que eu chamei plano infinito mais sigma. Então aqui carga positiva, aqui um plano com carga negativa. Então eu coloquei os dois aqui, um em frente do outro, a uma certa distância dele. Poderia pensar na sala de aula. Aqui é uma parede onde está o quadro, aqui é a parede no fundo da sala. Então é uma coisa tridimensional aí, no espaço eu olharia assim. Plano 1, plano 2. Então eu gostaria de saber qual é o campo no ponto P1, no ponto P3 e no ponto P2. Então eu já não preciso calcular tudo de novo, eu uso o resultado que eu acabei de obter. Eu calculei que para um plano infinito, qual é o campo que ele produz? Eu acabei de ver, ó. O valor dele está aqui, ó, sigma 2ε0. Então este plano aqui, ó, positivo, lá no ponto P1 ele produz um campo assim. Então estaria um campo aqui, ó, vamos chamar de campo mais. Então é o do plano positivo. Como é que ficaria aqui no ponto P3? Esse plano positivo, ele geraria um campo para lá, ó. Então, plano positivo, eu esqueço do plano negativo, eu uso da superposição, olho só para o plano positivo. Naquele ponto lá, ó, mais com mais daria uma repulsão, está para lá, mais com mais aqui daria uma repulsão, eu penso que tem uma carga teste no ponto P1, no ponto P3, carga teste positivo. Nesse ponto P2, como é que ficaria? Ó, o campo positivo, o plano positivo ia gerar um campo para cá, se afastando. Então, se afasta do plano positivo. O que eu faço agora? Vou olhar para o plano negativo. Então, menos, isso aí é negativo. Se eu tiver uma carga teste positiva em P1, menos com mais vai dar atração. Então, daria um campo, ó. Campo, vamos chamar de menos. Como é que ficaria aqui, ó? No ponto P3, ó, o plano agora é negativo, se eu tiver uma carga teste positiva, menos com menos vai dar mais. Eu teria, então, campo negativo aqui. E, finalmente, nesse ponto P2, ó, plano é negativo, se tiver uma carga teste positiva, daria. Então, o que eu concluo agora? Em módulo, eu sei que o campo mais é igual ao campo menos em módulo. Então, o que eu vejo? O tamanho deles é o mesmo. Um está para a direita, outro para a esquerda, são iguais em módulo, cancela. Então o campo aqui fora, ó, 0. Aqui, ó, mesmo módulo, um para a direita, um para a esquerda, campo é igual a 0. Então eu tenho aqui meus dois planos, na região fora dos planos é 0. E entre os planos, como é que ficaria o campo? Os dois apontam para a direita, então eu teria que somá-los. Como é que ficaria o campo mais esse campo menos? Quanto que vai dar? A gente nota 1/2 de sigma dividido aqui, ó, sigma dividido por 2ε0 mais sigma dividido por 2ε0, meio com meio vai dar 1 inteiro. Então ficaria sigma dividido por ε0, o campo entre as placas. Estas duas placas colocadas assim, isso forma um capacitor, a gente vai discutir na segunda área. Então quer dizer que o campo entre as placas é constante, é sigma por ε0, fora das placas é 0. Então é uma maneira de produzir campo só numa região, só tem campo entre as placas, lá fora é 0, não perturbaria outros equipamentos. Então, uma ideia interessante que é o capacitor e observação, vale a superposição. Quando eu tenho dois planos, uso a superposição. Se eu tiver 5 planos, uso também. Tenho 2 cascas esféricas, posso usar a superposição também.